Existe algo que os maiores estudiosos da fé cristã observaram ao longo de séculos e que quase ninguém tem coragem de dizer de forma direta. Quanto mais uma pessoa cresce espiritualmente, mais forte fica a dor da própria falha. Parece errado, mas Paulo, Agostinho e praticamente todos os grandes pensadores da fé chegaram à mesma conclusão. Se aproximar de Deus não deixa a consciência mais tranquila. Ela fica mais desperta, mais sensível. Começa a enxergar com uma clareza que às vezes dói mais do que a ignorância. E o que isso muda para você é o seguinte: essa angústia que você sente toda vez que cai no mesmo pecado pode ser o sinal mais claro de que o Espírito de Deus ainda está trabalhando dentro de você. Não a prova de que você se perdeu, a prova de que você ainda está no caminho. Mas isso levanta uma pergunta importante, e eu preciso que você fique comigo até o final para entender a resposta. O que paralisa não é só o pecado em si, é algo mais fundo. É pecar e perceber que a culpa de hoje pesa diferente da de 2 anos atrás. É cair e se recuperar mais rápido, e não saber se isso é crescimento ou perda de sensibilidade. É cantar no domingo com uma voz que acredita nas palavras, mas que ainda carrega um segredo que não sabe como resolver. E por baixo de tudo isso, tem uma pergunta que a maioria das pessoas tem vergonha de formular em voz alta: eu sou salvo ou estou me enganando? Essa pergunta não é nova. Ela aparece no próprio Novo Testamento, não na boca de alguém que converteu há 3 semanas, mas de Paulo, o homem que escreveu 2/3 do Novo Testamento, que fundou igrejas por todo o Mediterrâneo. Romanos, capítulo 7, versículo 19. O bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, esse é o que continuo fazendo. Os estudiosos debatem há séculos se Paulo está descrevendo a luta do cristão convertido ou a condição de qualquer pessoa que tenta viver bem pela força própria. Mas o ponto onde todos concordam é o mesmo. A luta não é sinal de morte espiritual, é sinal de vida. Um cadáver não luta. Você joga um cadáver no rio. Ele vai docilmente com a correnteza, sem resistir. Só algo vivo nada contra o fluxo. O fato de você ainda estar incomodado com a sua própria falha não é fraqueza. É evidência de que algo vivo ainda está presente. Mas existe uma armadilha em que a maioria das pessoas cai exatamente nesse ponto. Vergonha usada como pagamento. Funciona assim: você peca, sente horror e começa a usar esse sofrimento como compensação. Como se carregar culpa por tempo suficiente te colocasse de volta em dia com Deus. Como se o sacrifício de Cristo fosse suficiente para o primeiro pecado. Mas para esse aqui, você precisasse acrescentar a sua própria dor para fechar a conta. Então, você para de orar. Sente que precisa ficar de castigo antes de voltar a falar com Deus. Se isola. E acaba ficando mais perto do pecado e mais longe de tudo que poderia te tirar dele. Agostinho foi bispo e filósofo no século IV, um dos pensadores mais influentes que a fé cristã já teve. E ele escreveu, num dos livros mais famosos da história da fé, uma oração que vai ressoar em você de um jeito desconfortável. Senhor, me dá pureza e autocontrole. Mas ainda não. Um dos maiores intelectos que a história do cristianismo já produziu reconheceu, com uma honestidade que dói, que queria ser livre, mas não queria pagar o preço da liberdade. Ele queria a santidade, só que num prazo conveniente. Agostinho encontrou o outro lado dessa luta, mas não da forma que você provavelmente está tentando agora. Até aqui você já entendeu que a luta não te condena e que usar a vergonha como punição é uma armadilha, não uma solução. O que eu quero te mostrar agora é por que a força de vontade sempre vai falhar nessa batalha e o que realmente funciona no lugar dela. John Owen foi um pastor inglês do século XVII que escreveu o que muitos consideram o livro mais profundo já escrito sobre como o cristão lida com o pecado. A frase mais famosa dele é direta: esteja matando o pecado, ou o pecado estará te matando.
Mas o que Owen ensina é que tentar matar o pecado pela força de vontade pura frequentemente alimenta o que deveria destruir. A estratégia de não farei aquilo, não olharei para isso, mantém o pecado no centro da sua atenção. E existe uma regra simples da mente. Aquilo em que você foca, você amplifica. Se eu te disser para não pensar num elefante rosa, o elefante já apareceu. O problema não é falta de disciplina. A estratégia está errada desde o começo. Owen ensina que a saída é a substituição do coração. Você não para de sentir um desejo errado porque o odeia com força suficiente. Você para de senti-lo quando encontra algo maior para amar. Quando a presença de Cristo se torna mais real e mais capaz de satisfazer do que aquilo que o pecado promete, e nunca entrega de verdade. Clive Staples Lewis, escritor britânico e um dos maiores comunicadores da fé do século XX, escreveu que quanto mais um homem se aproxima da luz, mais claramente ele enxerga a sujeira em si mesmo. A pessoa que se acha praticamente perfeita, geralmente, é a que está mais longe. A pessoa devastada pela própria falha, muitas vezes, é a que está mais perto. Você não está regredindo. Você está enxergando com mais clareza. E isso dói. Mas é sinal de vida, não de morte. Santidade não é chegar num ponto onde você não luta mais. É a direção que você está seguindo, mesmo quando tropeça. Então voltamos à pergunta do começo. E se você não conseguir parar de pecar, mesmo odiando isso? A resposta não é se esforce mais. É uma resposta que vai na direção contrária de tudo que a vergonha te diz para fazer. Corra para perto, não para longe. O inimigo quer que você espere estar limpo antes de orar, que você se sinta indigno de se aproximar, porque ele sabe que o isolamento fecha o ciclo e que a vergonha apaga a última chama antes que ela vire fogo de verdade. Isaías, capítulo 42, descreve como Jesus age com quem está no limite. A cana quebrada ele não vai partir, o pavio que ainda fumega ele não vai apagar. Pensa nessa imagem, uma cana já rachada, no limite de quebrar. Um pavio que apagou, mas ainda solta um fio de fumaça. Ainda tem calor, ainda tem a memória do fogo. A promessa não é que Deus vai testar para ver se você aguenta mais, é que Ele protege o que ainda resta. Com cuidado, não com impaciência. Isso é você, rachado, fumegando, mal aceso. E Jesus não chega com cobranças. Ele chega com as mãos abertas, protegendo o que ainda resta de chama. O fato de você ainda odiar o seu pecado, de ele ainda te incomodar, ainda te pesar, ainda te fazer buscar uma saída. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que isso é o próprio Espírito de Deus dentro de você, falando por você aquilo que você ainda não consegue colocar em palavras. Você não precisa chegar puro, você precisa chegar